A leitura de Amós, capítulo 5, os versículos 6 e 7 e os versículos 10 a 15. É a página 1264. Voltem para o Senhor e vocês viverão. Se não voltarem, Ele descerá como fogo para destruir os pais de Israel. E de Betel ninguém poderá apagar este fogo. Em vez de praticarem a justiça, vocês praticam a injustiça, que causa amargura e não respeitam os direitos dos outros. O Senhor Deus criou as estrelas, as 7 cabrinhas e as 3 Marias. Ele fez a noite virar dia e o dia virar noite. Ele chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O seu nome é Senhor. Odeiem aquilo que é mal, amem o que é bom e façam com que os direitos de todos sejam respeitados nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão das pessoas do seu povo, que escaparem da destruição. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso diz: haverá gritos de dor em todas as cidades, e as ruas ficarão cheias de gente chorando. Até lavradores serão chamados para chorar pelos defuntos, juntos com as pessoas que são pagas para fazer isso. Haverá choro em todas as plantações de uvas, e tudo isso acontecerá porque eu virei castigá-los. Eu, o Senhor, estou falando. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Estimada comunidade, nós aprendemos de Lutero a ler a Bíblia e a receber a sua mensagem como lei e evangelho. Na compreensão de Lutero, a palavra enquanto lei é como um espelho que deixa em evidência a distância entre o nosso viver e a vontade de Deus para a nossa vida. Ela nos mostra o que não deve ser feito, tudo que deve ser abandonado e evitado em pensamentos, palavras e ações, para viver segundo a vontade de Deus. Ou seja, a lei é a palavra de Deus que mostra a nossa fragilidade, mostra o nosso pecado. A palavra como evangelho se refere à oportunidade de salvação concedida à pessoa por meio de Jesus Cristo. Deus concede em Cristo o perdão como expressão do seu amor. Esse perdão nos livra da culpa, de maneira que nada nos acusa. Por isso, como pessoas falhas, somos cobertas pelo amor de Cristo, na forma de reconhecimento, aceitação e perdão da parte de Deus. A palavra como evangelho tem a força do amor que procede de Cristo. Por isso, ela quebra e supera todas as prisões humanas e transforma todas as nossas realidades. Em resumo, a palavra de Deus sempre vai revelar o nosso pecado, o nosso erro, e o evangelho da graça que acolhe a pessoa pecadora. A palavra como lei e evangelho sempre vai nos impelir a fazer algo. Ela nos coloca em movimento. Portanto, ela sempre vai nos apresentar imperativos. Vão, façam, amem, sirvam, busquem,
peçam e assim por diante. Nós acabamos de ouvir uma passagem bíblica do livro de Amós, em que lei e evangelho estão claramente identificados. O profeta Amós viveu por volta do ano 750 a.C. Naquele tempo, Israel viveu um período de prosperidade. No capítulo 6, Amós descreve como aproveita a riqueza naquele tempo. E como se faz isso? Vocês gostam de banquetes? Se deitam em sofás luxuosos? Comem carnes de ovelhas e bezerros gordos? Fazem músicas e as cantam com acompanhamentos de harpas? Bebem vinho e usam perfumes caros. Infelizmente, essa riqueza não é para todos, assim como hoje era para alguns. A injustiça social e a idolatria também eram marcas da sociedade, violando assim a aliança com Deus. É por isso que Amós se dirige ao povo e denuncia o seu pecado. Ele diz: vocês praticam a injustiça e têm ódio daqueles que a defendem, detestam os que falam a verdade. Vocês exploram os pobres com impostos injustos. Vocês maltratam os honestos e aceitam dinheiro para torcer a justiça. Essa é a palavra de Deus na forma de denúncia dos pecados da ganância, da corrupção e da injustiça. É a palavra na forma da lei. Lei que não apenas denuncia, mas também anuncia o que deve ser feito. Voltem para o Senhor. Procurem fazer o que é certo. Amem o que é bom e façam com que o direito de todos seja respeitado. Essa é a palavra de Deus que chama a uma conversão, que impele a fazer algo, que é imperativo para a vida das pessoas. Mas e o Evangelho? Ele está presente nessa passagem bíblica? Digo que sim. E está como promessa de vida. Voltem para o Senhor e vocês viverão. Como presença da presença de Deus no meio do povo. Assim será a verdade que o Senhor Todo-Poderoso está com vocês. E como promessa de compaixão, talvez o Senhor tenha compaixão de vocês. A mensagem de Amós é uma denúncia de fé em Deus dissociada da justiça, uma crítica à fé que louva a Deus no templo, mas que no dia a dia se corrompe e comete a injustiça. A mensagem de Amós tem por finalidade a justiça e a compaixão de Deus. É um chamado à conversão, ao arrependimento e também à justiça social. Ao mesmo tempo, aponta para uma esperança. Quando tudo está perdido, Deus ainda pode agraciar. Esperança que em Cristo não é mais esperança, é realidade a partir da sua cruz. Nela, na cruz,
Deus tomou o pecado da humanidade para si. Nela acontece o que Lutero chamou de troca maravilhosa. Nós entregamos o pecado a Deus e Deus, a sua graça, o seu perdão. Estimados irmãos e estimadas irmãs, o que as denúncias de ganância, corrupção e injustiça de Amós dizem para nós hoje? Para nós que estamos reunidas aqui em São Leopoldo, o que elas dizem para um país que está na 74ª posição na percepção mundial da corrupção, em que debates eleitorais se dê cadeiradas e apresentação de laudos falsos? O que elas dizem para um país em que 63% das riquezas estão nas mãos de 1% da população? Em que megas fazendas tratam trabalhadores como escravos? Saiu uma notícia novamente na última semana sobre isso. O que essas denúncias dizem para mim, uma pessoa que confessa a fé em Deus? O que os imperativos de Amós nos dizem? Como me sinto pessoalmente quando Amós me diz: volte-se para Deus? Como reajo quando Ele me impele a fazer o que é certo, a amar o que é bom? Sinto-me confortável e digo para mim mesmo: ainda bem que já estou fazendo isso. Ou me pergunto como o apóstolo Paulo perguntou a si mesmo: por que não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço? As denúncias e os imperativos de Amós não parecem terem sido escritos há cerca de 2.700 anos. Parecem terem sido escritas nessa última noite e diretamente para nós. Mas tão atual quanto a lei nesta passagem bíblica é também o Evangelho nela contido. Se somos falhos na justiça, Deus não é. E a justiça não é a que condena, mas que a torna a pessoa arrependida, justa. E o Evangelho da justiça apresentado nesta palavra é o Evangelho da vida, da presença de Deus, com o seu povo e também com a sua compaixão. Que Deus continue pela sua palavra denunciando o pecado, a ganância e a injustiça. Que Ele continue anunciando a sua vontade de justiça para o mundo. Que Ele continue nos chamando a voltar para Ele, a fazer o que é certo, a amar o que é bom. Que Deus continue nos justificando mediante o arrependimento e a confissão. Que Ele continue sendo o Deus da graça e do amor. Aquele que se coloca ao nosso lado, se faz presente em nossa vida, age com compaixão e nos presenteia diariamente com vida em abundância. Digo para vocês: voltem para o Senhor, façam o que é certo e amem o que é bom. Amém.